Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Aleluia. Está escrito assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vou ler mais uma vez para esta palavra entrar no nosso coração e ficar. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Feche a Bíblia, incline a sua cabeça. Senhor, mais uma vez em sua presença estamos. O culto se iniciou há alguns minutos e a sua igreja está aqui reunida. Muitos não puderam estar conosco, alguns estão internados, outros estão em casa, enclausurados, alguns estão tomados de pânico, de pavor, de medo. Mas os seus filhos que aqui vieram romperam com o temor, romperam com o medo e vieram em busca, Senhor, da sua presença. Vieram em busca de uma resposta, vieram em busca daquilo que é sobre-humano, daquilo que é sobrenatural. Então nós pedimos ao Senhor que cerque esta igreja com a sua glória, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que esses demônios recuem, porque se permanecerem serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Senhor, fala conosco nesses minutos, e nos enche de paz, porque tua é a honra, teu é o poder, e tua é a glória, agora e sempre. A igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, irmãos de outras denominações que estão conosco hoje. Hoje é o nosso culto de ceia, a Santa Ceia do Senhor. Eu costumo dizer que é o culto mais aguardado da igreja. É como se durante 30 dias fôssemos expostos diante dos inimigos, diante das armadilhas do diabo, diante das ciladas, e depois de 30 dias atravessamos ilesos e chegamos na casa de Deus para um culto de vitória. O culto de Santa Ceia é o culto da vitória, com certeza. E eu estou pregando aqui só para vitoriosos nessa noite, amém? É que os nossos olhos materiais não nos deixam ver, mas todos nós temos uma faixa invisível no peito, escrito campeão de Jeová. Quem é campeão de Jeová aqui? Maravilha. Eu li um texto no Evangelho de Lucas que é muito interessante. Jesus Cristo, quando passou por aqui, por várias vezes ele parou o seu ministério de curas para se dedicar ao ministério da palavra. E quando ele falava, as coisas aconteciam. Há textos na Bíblia que dizem que quando Jesus falava e ele terminava e passava pela multidão, as pessoas ficavam de queixo caído. Alguns diziam: que homem é esse? Com que poder ele fala? Porque Jesus tinha um poder de atração incrível. Era único, era a única pessoa no mundo capaz de fazer os aflitos de coração se acalmarem diante dele. A presença dele era muito forte. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus está diante dos seus discípulos, não apenas dos apóstolos. Eu sempre costumo ensinar aqui na nossa igreja que, como cristãos, às vezes acabamos falando errado. Sempre dizemos que Jesus teve 12 discípulos. Na verdade, ele teve centenas de discípulos, mas ele transformou apenas 12 discípulos em apóstolos. Então, aqui no capítulo 10, ele está diante dos apóstolos, já por ele escolhidos, e também diante de centenas de discípulos. Na verdade, a reunião aqui foi violenta. Jesus estava com cerca de 15 mil pessoas. Desde que ele havia feito aquele milagre nas bodas de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre, quando ele transforma água em vinho, o ministério de Jesus se tornou público. E ele se tornou uma personagem muito polêmica. E as pessoas saíam de casa, saíam de longe para estar com ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, paravam para ouvi-lo falar. Então, creio que aqui em Lucas capítulo 10 era mais uma dessas grandes cruzadas que Jesus fazia.
Só que pelo que eu entendi do texto, Jesus estava meio aborrecido nesse dia. Eu disse que ele estava meio o quê, igreja? Consegue imaginar Jesus aborrecido? Nós temos textos da Bíblia que mostram ele aborrecido, pegando, por exemplo, um chicote em uma mão, indo para frente do santuário, espancando as mesas onde estavam os cambistas que estavam vendendo e comprando no santuário. Por algumas vezes, Jesus se aborreceu. E aqui em Lucas 10, ele está aborrecido. Pergunte a mim por quê. Vou dizer o que eu penso. Jesus estava cansado de reunir homens e mulheres, dezenas, centenas e milhares. E todos eles correndo atrás dele, não por aquilo que ele tinha para falar, mas corriam atrás dele por causa daquilo que ele tinha para fazer. As pessoas queriam milagres. As pessoas estavam possuídas por um assombro jamais visto na terra, porque se levantou entre eles um profeta. Um profeta capaz de trazer mortos de dentro da tumba, capaz de dar vista aos cegos, capaz de abrir a fala do mudo, os ouvidos dos surdos. Ele era capaz de fazer os paralíticos saltarem e andarem. Havia um assombro. E as pessoas que corriam atrás dele por causa dos feitos dele. Pelo que eu entendo nesse texto, Jesus se aborreceu. Cansou de ver homens e mulheres que corriam atrás dele por causa de sinais, por causa de milagres. Por que isso, pastor? Porque ele, como Deus, sabia que por mais que ele fizesse o maior de todos os milagres aos olhos deles, por exemplo, trazer de volta dos mortos alguém que havia morrido e dar vida a ele, mais cedo ou mais tarde, essa mesma pessoa iria encontrar a morte de novo. De todos os milagres que Jesus fez no Novo Testamento, nenhum deles permaneceu, a não ser a morte dele na cruz do Calvário, que deu para nós a vida eterna. O cego que ele curou, morreu. O mudo que falou, morreu. Até Lázaro, que ele tirou de dentro da tumba depois de 4 dias, voltou para a tumba de novo. Portanto, os sinais não eram a eficácia do ministério dele. Era apenas o chamariz. Era apenas a isca. Era como ele usasse aquilo para atrair as multidões. Mas esse povo que caminhava com ele aqui em Lucas 10, já tinham participado de outros milagres, já tinham visto de tudo. E Jesus se aborreceu. Se aborreceu tanto que ele chamou os organizadores da cruzada, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, e disse a eles: olha, eu não vou pregar hoje. Eu imagino o tumulto. Imagine você sair de sua casa, ir para um evento evangélico, querendo ouvir um pregador ou um cantor, e na hora do culto, na hora do momento chave do culto, o pregador falar: eu não vou pregar. O cantor dizer: eu não vou cantar. É uma pessoa ir a um show e durante o show o músico resolver parar de uma vez por todas. A frustração deve ter tomado conta do coração dos discípulos. Mas como Jesus é o chefe, quem pode manda, e quem tem juízo, eles obedeceram. Eu imagino eles falando, eles tentando falar: Jesus, não faça isso, vai acabar o nosso ministério. As pessoas não vão mais acreditar em nada, não vão sair atrás de nós. Mas não teve conversa. Pedro, Tiago e João, que eram os líderes, que eram os pilares do ministério, tiveram que rapidamente se organizarem e chegarem a um acordo. E eles devem ter, num acordo, dito um ao outro: como é que nós vamos fazer isso aqui? Ele diz que é para acabar com a reunião, mas não com a reunião inteira. Ele diz que é para deixar aqui perto de nós 70. Nessa escolha, Jesus deu a eles o poder de selecionar, segregar no meio de 15 mil homens e mulheres, 70 seres humanos. Quantas pessoas eu disse? Imagine você naquele lugar. Você entre 15 mil. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Para cada homem, uma mulher, um filho, 15 pessoas. 15 mil pessoas. Entre 15 mil pessoas, você tem que segregar, separar 70 pessoas. Eu tenho certeza que quando Jesus diz a eles: eu não vou pregar para todos, vou pregar apenas para um grupo de 70... os discípulos logo entenderam que no meio dos 15 mil, haviam 70 pessoas escolhidas. 70 pessoas eram especiais. 70 pessoas tinham algo que a demais multidão não tinha. 14.930 pessoas sairiam chutando, falando mal, dizendo: eu não volto mais a essa igreja, isso aqui é uma falácia. Mas 70 iriam ser abençoados naquele dia. Fico eu imaginando qual foi o critério que os discípulos usaram para separar 70. Eu imagino Pedro, Tiago e João dizendo assim: olha, se ele quer 70,
é porque esses 70 são diferentes dos outros. O que diferencia um homem e uma mulher dessa multidão no meio de um culto como esse? Digo eu, não a Bíblia. Imagina dizendo assim, bom, se são especiais é porque amam mais a Jesus do que os sinais que ele fazem. Então deve ter 70 pessoas aqui diferentes. Como é que nós vamos separá-las? Eu imagino alguém dizendo, calma aí. Quem são aqueles que sempre chegam primeiro? Quem são os que rompem? Antes do culto começar, já estão sentados ali para ouvir. Por que isso? Imagino Pedro dizendo para João. Por que isso? E João dizendo, ora Pedro, porque quem chega mais cedo é porque quer estar mais tempo perto. E quem quer ter mais tempo perto é porque quer mais intimidade. Então, com certeza, essas pessoas que chegam mais cedo, e eles devem ter se lembrado, ó, tem sempre uma figurinha carimbada, né? Toda igreja tem aqueles crentes que sempre chegam primeiro. Esses foram selecionados. Eu imagino alguém dizendo assim, bom, se os que chegam primeiro são especiais, os que vão embora por último também são, pastor Edivaldo. Porque quem sempre vai embora por último, depois que a igreja está com a porta fechando, é porque ele acredita que se o milagre não veio na oração inicial, ela pode vir na bênção apostólica. Não saíam no meio do culto, e depois disso separaram 70 pessoas. E agora sim, a reunião está feita. 70 homens e mulheres estão diante de Jesus. Com 70 pessoas é muito mais fácil você memorizar o rosto, você saber o que a pessoa está, ou tentar imaginar o que a pessoa está imaginando, que são apenas 70 par de olhos que estão te olhando. E Jesus então teve um momento de intimidade com aqueles homens e mulheres. E agora que eles estão olhando para ele, ele dá uma única palavra. Ele diz, eis que eu vos dou o que não posso dar à multidão. Eu selecionei vocês, porque aquela grande multidão só queria ver o show. Mas vocês não queriam ver o show, vocês queriam ver o homem Jesus. Vocês queriam ver o verbo encarnado. Algo em mim tocou demais o coração de vocês. Então para vocês que são especiais, eu tenho uma revelação nova. Eis que eu vos dou o poder para você pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. E sobre todo o poder do diabo. E nada fará mal a vocês. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pois bem, eu tenho uma notícia boa para vocês. Só está aqui dentro nessa noite homens e mulheres especiais. Não sei de onde você saiu, que eu até assustei. Perguntei pessoal, será que chegou alguma caravana? Aconteceu alguma coisa especial hoje, que Jesus queria que você viesse aqui, e eu vou te dar tudo aquilo que Ele me mandou te dar. Não sei se é o que você quer ouvir, mas você vai ouvir. Amém? Mais um glória a Deus para aquecer o coração do pregador? Pois bem, eu lendo esse texto entendi que Jesus escolheu homens e mulheres especiais e deu a eles poder. O que é poder? Poder é autoridade. O que é poder e autoridade? Poder e autoridade pode ser substituídos pela palavra poder e autoridade. Você pode substituir por controle. Isso é poder. Quando você vê um policial munido da sua farda e ele estende a mão no meio da rua, é automático, as pessoas param. Param por quê? Porque aquele homem tem uma autoridade que lhe foi confiada. Ele tem poder. E ele tem um controle sobre aquela situação. Jesus está dizendo, eu não posso dar para todo mundo, mas para alguns de vocês, eu vou dar o controle. O controle sobre aquele que te atormenta. Sobre aquele que tenta contra a sua família, sobre aquele que tenta contra o seu trabalho, sobre aquele que tenta contra a sua fé. Eu estou te dando poder e controle sobre o mal. E Jesus explica isso a eles dizendo, eu vos dou poder para pisar. Quando Jesus fala em pisar, ele está usando aqui uma metáfora. Porque você só pode pisar sobre algo que está abaixo de você, sim ou não? Somente uma coisa que está abaixo de nós pode ser pisada. É a maneira de Jesus dizer assim para mim e para você, não tenha medo do seu inimigo, por maior que ele seja. Porque na mente dele ele é grande, mas diante de você ele é pequeno. Porque Jesus está te dando poder para pisar. Pastor, como é que eu vou pisar em cima de um gigante? Isso não é problema seu, isso é problema dele. Porque foi Deus que disse que daria poder. Nem que ele tenha que derrubar o gigante para você, para que você suba em cima do gigante e pise sobre ele. Algo extraordinário vai acontecer. Jesus está dizendo, não tenha medo de nada e nem de ninguém. O Senhor está então liberando esse poder para os seus discípulos. E eu tenho certeza que todos aqueles que temem a Deus e que têm o nome escrito no livro da vida, foram alcançados por esse poder. Nós evangélicos acreditamos na palavra de Deus, sim ou não?
Eu sou aquilo que a Bíblia Sagrada diz que eu sou. E eu tenho aquilo que a Bíblia Sagrada diz que eu tenho. Se a Bíblia Sagrada diz que eu tenho poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, então eu tenho poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. E não posso deixar que nada, nem ninguém, tire isso de dentro do meu coração. Às vezes nós nos revestimos do espírito da galinha. Já viu aquela galinha da Angola? Quem já viu a galinha da Angola aqui? Você sabe, você consegue imitar a galinha de Angola quando ela está cantando? Ela canta diferente, ela canta assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se você ficar dizendo ao seu inimigo que está fraco, que está fraco, que está fraco, a Bíblia Sagrada diz: se você se sentir fraco no dia da angústia, pouca será a tua força. Então você precisa romper com isso e entender que você não é normal. Você pode até ser um pecador inveterado, mas você é um pecador que foi remido pelo sangue de Jesus Cristo. Há uma marca sobre nós que não há sobre o mundo. A Bíblia diz que o diabo tem poder sobre o mundo, porque o mundo é dele. Mas nós fomos separados, nós recebemos um selo, o selo da promessa. O Espírito Santo está sobre nós. O diabo, mesmo tendo uma gana, uma vontade incrível de tocar em você, ele não pode. Para tocar em você, ele tem que pedir autorização. E não é para o seu pai, não é para a sua mãe, não é para o seu pastor, ele tem que pedir autorização para o seu Deus. E se porventura o seu Deus deixar, saiba que há um propósito grande nisso. A Bíblia Sagrada conta a história de Jó. Jó era eternamente o servo do Senhor, alguém muito querido por Deus. O diabo foi pedir para Deus para tocar em Jó, e Deus deixou. Mas Deus não deixou porque Deus se alimenta do sofrimento, não foi isso. É porque Deus sabia que Jó era capaz de romper, de vencer, e ele receberia um pagamento por isso. Diz a Bíblia que tudo que foi tomado de Jó, ele recebeu em dobro, com exceção dos filhos, que foram dados a ele, apenas o número dos filhos que morreram. Então, eu quero acreditar que o diabo, mesmo tendo muito poder, ele não tem todo o poder. Todo poder só tem um. E esse que tem todo o poder está dentro de você nessa noite. E é através desse levantar de mãos, desse grito, desse amém, que você sela a palavra. Porque quando dois concordam na terra, é assinado um termo no céu. Então eu vou profetizar sobre a sua vida, que durante essa semana você verá se cumprir esta palavra na sua história. Por onde você passar, Deus vai te dar força para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Se Jesus nos deu o poder, por que vivemos uma época de tanta falta de avivamento? Porque vivemos uma época onde as pessoas ficam procurando a perfeição em ministérios, e quando não encontram, não tem dificuldade nenhuma de se mudar para outro, e de se mudar para outro, e de se mudar para outro, e parece ser uma eterna peregrinação de igreja em igreja. Dia desse eu fui questionado, por que os sinais sumiram? Eu, como pregador e como pastor, já fiz por algumas vezes uma autoavaliação da minha vida, da minha performance, da minha forma como prego, porque eu tenho muitos seguidores nas mídias sociais e são muitos críticos que falam: o senhor não é mais o mesmo, o senhor não prega como antes, o senhor não dá mais gritos como antes. E aí eu tento ensiná-los como Paulo, falo como ele, né? Quando eu era menino eu agia como menino, mas depois que eu amadureci, passei a ser como um homem maduro e fazer como um homem maduro. Mas nem isso às vezes toma conta do coração das pessoas. Vivemos um tempo de seca espiritual. Vivemos um tempo da tecnologia avançada demais. E se ela veio para nos ajudar em algumas coisas, veio para atrapalhar em outras. E principalmente a nossa fé. As pessoas têm informação gratuita 24 horas por dia e na velocidade da luz. Algo que acontece em forma de tragédia ou escândalo lá no Oiapoque, chega aqui em Orlândia em questão de segundos. E quando as pessoas não têm um olhar fixo em Cristo, quando elas olham apenas para o homem, elas acabam tombando. E acabam com isso esmorecendo na fé e levando às vezes o ministério todo a esmorecer na fé. Muitas vezes me perguntam: pastor, o que fazer? E eu digo a eles: encontre ou reencontre a autoridade que Jesus te deu. Há dentro de nós esta autoridade. Este poder está dentro de nós. Pode não aparecer agora, enquanto você está aí quietinho, como uma pessoa bem equilibrada e bonitinha. Mas você se lembra, porventura, daqueles cultos quando Jesus te pegava
E quando você dava por si, você estava de pé, batendo palma ou dando um pulo para cima. Você se lembra daquele culto onde você marchou e pisou firme no chão, porque o louvor te levou às alturas? O que foi que aconteceu? Não foi que aquilo desceu na hora sobre você. Há dentro de você esse poder. Um Espírito Santo está dentro de você. Ele só precisa ser ativado. E o que é que faz ativar esse poder dentro de nós? A nossa vontade, o nosso desejo, a nossa busca incessante. Porque se isso não acontecer, mais cedo ou mais tarde, você vai se desanimar da fé. Eu acho que é o que nós mais temos visto nesses últimos dias. Pessoas desanimando da fé. Eu contei aqui na nossa igreja alguns dias atrás, vou repetir agora. Eu, particularmente, não gosto de culto de Santa Ceia aos domingos. Porque o domingo é o culto da família. O domingo é o culto público, é o domingo que nós trazemos pessoas não evangélicas para que elas ouçam a palavra e sejam salvas. Por que é que fazemos o culto de domingo, então, da Santa Ceia? Porque o crente moderno não tem mais habilidade, nem aptidão para ir ao culto de sábado. Porque o sábado para ele é um parto, ele tem que ir visitar amigo, tem que ir no baile, ele tem que ir no shopping, e tem que assistir um filme, tem 1 milhão de coisas para fazer, e as pessoas não conseguem vir aos cultos, porque não há mais prioridade. Um dia desse eu ouvi um pastor me dizer assim: será que o evangelho morreu? Eu disse para ele: não, o evangelho não pode morrer, porque ele é o próprio Cristo, Jesus é o verbo, ele é a palavra, o evangelho não morre, mas nós seres humanos podemos passar por momentos de inanição espiritual. Me lembrei agora de um fato acontecido em Minas Gerais há muitos anos atrás, quando um pastor, ele começou a perceber que os cultos da igreja dele estavam minguando, as pessoas deixaram de ir aos cultos, não havia mais unção, não havia mais línguas estranhas, não havia mais batismo com o Espírito Santo, não havia mais interpretação de línguas, não havia curas. As pessoas começaram a esmorecer na fé, foram esmorecendo, até que um dia ele dobrou os joelhos e disse no culto: Senhor, eu acho que eu vou ter que ser homem o bastante para entregar a minha credencial, porque eu recebo todos os dias mensagens de irmãos dizendo para mim que a igreja morreu, que o ministério morreu, que a tendência é a gente fechar as portas da igreja porque está tudo morto. E ele disse que enquanto orava, o Espírito Santo falou com ele e disse: quem manda nessa igreja ainda é Jesus Cristo. O que te falta é estratégia. Diga comigo, estratégia. E ele recebeu uma estratégia divina. Ele levantou da oração, fez um culto normal, que foi aquele culto empurrado. E quando o culto estava terminando, ele disse: irmãos, eu tenho recebido mensagens de muitos crentes aqui que estão dizendo que o nosso ministério morreu, que é melhor fechar as portas, que a igreja morreu. Então eu quero comunicar aos irmãos que esses que falaram têm toda a razão. E terça-feira agora eu quero convidar a todos, que ninguém falte, porque nós vamos fazer o culto fúnebre da igreja. Já que a igreja está morta, quem morre tem que ser enterrado, porque senão fica um mau cheiro impregnado nas pessoas. Terça-feira, esparrame a notícia, por favor. Nós estaremos aqui no culto fúnebre, vamos velar a igreja que está morta. Pense num tumulto que aconteceu na cidadezinha. Os crentes até de outras igrejas vieram para aquele culto, entupiram a igreja, e para surpresa deles, quando chegaram no culto, havia na frente do púlpito um caixão lacrado. As pessoas entravam rindo, achando que o pastor estava louco. Quando viram o caixão, caiu um temor nas pessoas, e todos sentaram nos seus lugares. E o pastor começou o culto antigo, assembleiano, pegou os hinos da harpa, hinos de velório, hinos de despedida. Cantou o primeiro, o segundo, o terceiro, foi caindo uma tristeza na igreja. Pediu para que cantassem hinos de despedida, o coral, o círculo de oração, a mocidade. No final ele pregou um texto de despedida. E quando ele terminou o texto, ele pediu para que a igreja ficasse de pé. E disse: agora é hora de nós nos despedirmos do defunto. Pediu para que os diáconos abrissem o caixão. Pediu para que fizessem uma fila. E crente por crente daquela igreja foi se despedir do defunto. A primeira irmã que lá estava era aquela irmã que torce para o time contrário. Eu não sei se na sua igreja tem. Na nossa eu acho que de vez em quando aparece algum. Gente que torce para tudo dar errado. Gente que nada para ele funciona. A mensagem não presta. O músico não presta. O momento da igreja não presta, nada funciona, nada presta para a pessoa. O som é muito alto, é muito baixo, nada presta. Essa foi a primeira. E quando ela olhou dentro do caixão, ela deu um grito de desespero. E saiu pulando os bancos e caiu de joelho num canto. Aquilo despertou a igreja toda. Todas as pessoas que olharam dentro daquele caixão correram para um canto e se ajoelharam. E houve um renovo naquela noite.
O culto terminou depois da 1 da manhã. Terminou não com uma igreja morta, mas com uma igreja viva. E eu sei que está todo mundo curioso, né? O que tinha dentro do caixão, pastor? Tinha um espelho lá dentro. Todo mundo que olhava dentro do caixão, via ele morto lá dentro. Foi a maneira que o Espírito Santo ensinou aquele pastor de dizer: não há igreja morta. Existem pessoas que estão na igreja que estão mortas. Mas nada que Jesus não possa trazer à vida. Porque ele diz: ainda que esteja morto, se crê em mim, viverá. Quem sabe nesta noite de culto de ceia, Jesus não quer despertar você e trazer de volta a vida. Se Jesus nos deu poder, eu quero crer que existem 3 tipos de pessoas no nosso meio. Pergunte quais. Tem aquelas que têm esse poder e não sabem que tem. Tem aquelas que não têm e acham que tem. E tem aquelas que têm, sabe que tem e usa o poder que tem. Vou tentar explicar usando textos da Bíblia. Uma espécie de pessoa que pensa que tem, mas não tem. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, que 7 filhos de um certo religioso chamado Cefas. Cefas era um sacerdote. E os filhos dele assistiram um culto onde o apóstolo São Paulo estava pregando. E quando Paulo pregava, sinais e prodígios aconteciam. A Bíblia diz que os 7 garotos saíram do culto. Chegaram no meio da rua e encontraram um homem possesso por demônios. Os 7 devem ter se confabulado e devem ter dito uns aos outros: olha, vamos expulsar. Se a gente não der conta de expulsar no nome do Deus de Paulo, a gente expulsa na pancada. Porque nós estamos em 7, o cara é um só. E os 7 meninos cercaram o endemoniado. Essa história está na Bíblia. Os 7 apontaram o dedo para o homem e gritaram: nós te expulsamos no nome do Deus de Paulo. O diabo já estava correndo quando ouviu a asneira. Voltou e disse para eles: eu conheço o Deus de Paulo. Eu também conheço Paulo. Mas vocês, quem são vocês? E a Bíblia diz que ele partiu para cima dos 7. 2 saíram pelados, porque o homem arrancou a roupa deles. E 5, até hoje ninguém sabe o paradeiro deles, na Bíblia não diz. Qual era o problema desses meninos? Eles achavam que tinham, porque participaram de um culto. Participaram de 2, de 10, de 20 cultos, sei lá quantos. Estavam na igreja, mas não tinham compromisso com a verdade. Eles conheciam o diabo que estava no homem, mas o diabo que estava no homem não os conhecia. Isso aqui é algo espiritual e muito sério. Muitos de nós queremos reconhecimento de homens. Queremos que o nosso nome seja colocado em uma praça. Queremos ter os nossos nomes escritos com letras garrafais em um grande diploma. Queremos ser reconhecidos pelas autoridades, às vezes até pelos pastores da igreja. Queremos reconhecimento humano, quando na verdade nós deveríamos querer é sermos reconhecidos como servos de Deus lá no antro do inferno. Porque demônios conhecem crentes de verdade. Vou repetir para que isso entre na sua alma. Demônios conhecem crentes de verdade. E também conhecem os crentes meia boca. E também conhecem pessoas que têm nome de crente, mas que de crente não são nada. Então por isso que não dá para brincar. Esses meninos achavam que tinham autoridade, mas não tinham. E acabaram sendo humilhados. Tem um outro texto da Bíblia que para mim é um dos mais tristes da Bíblia. Livro dos Juízes, capítulo de número 16. A história do homem chamado Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Sansão era forte, era valente, escolhido por Deus do ventre da mãe. Até que começou a levar uma vida desregrada. Muitas pessoas jogam a culpa do infortúnio de Sansão no colo de Dalila. Dalila foi apenas a gota d'água que faltava na história de Sansão. Quem já assistiu um filme ou leu a Bíblia toda, sabe que a história de Sansão começa quando ele toma por esposa uma mulher que não era do seu povo. Ele deveria se casar com uma mulher de Israel, porque era assim que os judeus faziam. Mas não, ele viu uma mulher bonita. Ele viu uma mulher lá entre os filisteus, linda. Se apaixonou por ela. E quebrou a lei. E começou a quebrar tudo aquilo que Deus havia colocado na mão dele, que era uma aliança. Ao quebrar a aliança, ele paga um alto preço. Tanto que quem conhece a história sabe que mais tarde a mulher dele vai ser queimada viva. Porque ela o traiu de forma violenta. A história dele começa lá.
Depois temos ele tocando numa carcaça de leão e tirando o mel de dentro do leão. Lembra dessa história? Para quem não conhece a história sagrada, isso era pecado. Como ele era um nazireu, escolhido no ventre da mãe, antes de nascer, havia algumas leis estabelecidas para o nazireu. O nazireu não podia cortar o cabelo, nem cortar a barba, não podia beber bebida forte e não podia tocar em coisa morta. E ele toca no leão morto e tira o mel para comer. Ele quebra todas as leis. Quando ele entra na cidade de Gaza, ele bebe tanto que ele cai ao chão, ao ponto dos homens trancarem a cidade. E ele fica embriagado e não podia beber. Ele quebrou todos os elos e a misericórdia de Deus foi esticando. Até que ele conheceu Dalila. E mentiu para ela por 3 vezes. Quando ela disse, me declare a sua força onde está. Ele falou, se você me amarrar com uma certa planta. Ela amarrou ele e ele se soltou. Depois ela insistiu e ele falou, se você me amarrar com 2 cordas novas. Ela amarrou ele e ele se soltou. Depois ele fez uma nova tentativa. Ela fez o que ele falou e ele se soltou. Por último ela disse, você não me ama, porque se me amasse contaria a sua história. Até que ele não aguentou e contou para ela. Ele disse, se cortar as tranças do meu cabelo. Porque nas tranças do meu cabelo não há força, mas há uma aliança. Um elo entre eu e Deus que não pode ser quebrado. E quando cortaram as tranças de Sansão, foi embora a força. E aí vem o texto da Bíblia, versículo 20, se não me falha a memória. A Bíblia diz que Sansão ouviu a voz de Dalila dizendo, Sansão, os filisteus vêm a ti. E ele se levantou confiante, dizendo, como das outras vezes, me erguerei e acabarei com os filisteus. E a Bíblia diz, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se afastado dele. O Espírito de Deus havia feito o que, igreja? Pode haver alguma coisa mais triste para um cristão do que isso? Você perder aquele que te liga ao céu. Você perder aquele que te dá a unção. Você perder aquele que te dá a inspiração. Você perder aquele que, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós de dia e de noite. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é um culto de ceia. E quando nós formos tocar no vinho e no pão, que representa o corpo e o sangue de Jesus, não podemos fazer de qualquer forma. Precisamos pelo menos ter a consciência de que a gente errou, de que a gente pecou, de que nós transgredimos a lei. Porque quando transgredimos a lei, nós entristecemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ao ser entristecido, se afasta da gente. Ele se afasta, mas não nos abandona. Olha que coisa linda. Na história de Sansão eu vejo que Deus cumpre a sua palavra, ou seja, Deus leva a sério esse negócio de aliança. Deus leva a sério o compromisso feito com ele. Você fez votos no dia do seu batismo e não foi obrigado. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça quando você passou pelo batismo nas águas. Você disse, serei fiel a Deus, serei fiel aos dogmas da igreja, serei fiel ao evangelho, serei fiel à palavra. Você não foi obrigado. É claro que você tem uma natureza humana e essa natureza vai lutar contra você e você vai cair, tombar e escorregar. Isso já é esperado. O que não é esperado é você entrar aqui dentro como se nada tivesse acontecido. E lançar mão do corpo e do sangue de Cristo como se nada tivesse acontecido. Diferente dos nossos velhos pais, porque eu tenho um entendimento diferente acerca da palavra, nós não humilhamos ninguém aqui. Nós não pedimos para que a pessoa venha à frente, confesse o seu pecado e nem expomos as pessoas publicamente. Porque a Bíblia Sagrada diz que cada um dará conta de si diante de Deus. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que te examinar. Agora, como conselheiro e pastor, eu tenho que te dizer, quando for tocar naquele no vinho e no pão, que representa o sangue e o corpo, faça as pazes com Deus. Faça as pazes com o Espírito Santo. Convide Ele para estar diante de você de novo. Peça perdão. Mas assim, pastor, simples assim? Sim, é simples assim. Se fosse complicado, nenhum de nós seríamos salvos. Mas o amor dele nos constrange. Se você nesta noite começar agora, enquanto eu prego, já falar, Senhor, eu errei, eu pequei, me ajuda.
Porque senão você pode fazer como fez Sansão. Você vai achar que vai tomar aquilo para a sua salvação. E você vai tomar para a sua condenação. Você vai pensar que vai participar do corpo e do sangue para a vida. E vai participar para a morte. Na história de Sansão eu vejo o Deus legalista que cria uma lei dizendo, não é para quebrar a lei. Se quebrar vai ser punido. E Sansão foi punido. Alguém se lembra da punição dele? Além de perder as forças, arrancaram os olhos dele. Amarraram ele em um moinho, para que ele pudesse triturar grãos no lugar de um jumento. O homem que era um herói, virou um palhaço. Olhe o que é que o pecado faz com o ser humano. Ele transforma o homem de herói em palhaço. A tradição diz que as crianças ficavam jogando pedras nele, e as pessoas cuspiam nele, enquanto ele girava uma moinha para triturar o milho. Um homem que fez multidões se tombarem, com uma queixada de jumenta, matou 1000 homens certa vez. Com as suas próprias mãos nuas, agarrou um leão e rasgou o leão pelo meio. Fez prodígios e maravilhas em Israel, escolhido pelo próprio Deus. Mas agora cometeu o seu erro e perdeu a sua força. Está exposto publicamente ao vexame e à vergonha. Eu disse, Deus cumpriu a lei dele. Só que agora vem a parte mais bonita. Pergunte qual? O que foi que cortaram dele? Não ouvi? Cortaram as unhas dele? A língua? O que é que cortaram dele, igreja? Ah, o cabelo de Sansão. O inimigo foi tão idiota, foi tão pueril, que cortou os cabelos de Sansão e não deixou um barbeiro lá perto dele para ficar rapando a cabeça dele na medida que o cabelo fosse crescendo. Porque a Bíblia diz que o cabelo de Sansão cresceu de novo. Pelo menos uma irmã deu um glória. Vou falar de novo. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. A aliança que foi quebrada, Deus começou a refazê-la com ele. Arrancaram os olhos de Sansão por um único motivo, creio eu. Pergunte qual? Não é para que ele não enxergasse os inimigos, não foi isso. Isso aqui foi uma obra do próprio diabo, porque o diabo conhece o Deus dos hebreus. O diabo sabia que o Deus dos hebreus era um Deus de muito peso, de justiça, mas era um Deus misericordioso. E o diabo acompanhou a nação de Israel por muitos anos lá em Canaã, vendo eles pecarem, se arrependerem, chorarem e Deus abençoar. Para que Sansão não chorasse, arrancaram os olhos dele. Para que as lágrimas de Sansão não tocassem o coração de Deus. Mas o crente de verdade, às vezes não chora com os olhos, ele chora com a alma. Sansão chorou com o coração. E como ele chorou com o coração, no dia em que ele foi exposto publicamente, para que todas as pessoas, no dia do grande Deus dos filisteus, Dagon, uma espécie de sereia, meio homem, meio peixe, esse era o Deus dos filisteus, lá no templo dele, levaram Sansão para que as pessoas pudessem rir dele. A Bíblia diz que Sansão pediu para que colocassem ele entre os pilares do templo, e agora que ele toca nos pilares do templo, ele faz uma oração, aleluia. Ele diz, me ajuda mais uma vez, me ajuda, não precisa me ajudar 2 nem 3, eu sei que hoje é o fim, porque se ele não morresse ali, ele seria morto de outra forma. Possivelmente Sansão seria entregue como oferenda ao Deus Dagon. Ele sabia que a morte estava programada para ele, mas ele preferiu se entregar em sacrifício a Deus. E Deus abriu o céu, e o perdão desceu sobre Sansão, e a força desceu sobre Sansão. E a Bíblia diz que naquele dia, ele destruiu o templo do Deus Dagon e matou mais homens e mulheres na sua morte do que enquanto era vivo. 3.000 pessoas morreram naquele dia. E a misericórdia de Deus é tão grande que a Bíblia diz que o corpo de Sansão permaneceu intacto, porque a família veio buscar o corpo dele para ser sepultado. Ora, se pilares de pedra caem em cima de uma pessoa, esmagam ela. 3.000 pessoas morreram, pastor Elias, mas o corpo de Sansão ficou intacto para ser enterrado entre os seus pais, porque Deus tem compromisso com aqueles que acreditam no poder do perdão. Sansão pensou que tinha e não tinha. Os filhos do sacerdote Sebas pensaram que tinham, mas não tinham. Tem pessoas que têm e não sabem que têm. Alguém se lembra de Moisés?
na frente do Mar Vermelho, ajoelhado. A multidão aqui, lá atrás, vindo o faraó, e Moisés ajoelhado, ao ponto de Deus abrir o céu e gritar com ele: por que clamas a mim? E Moisés olha para o céu, imagino eu, né? Se fosse eu, eu falo: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ajoelhado porque tem um mar fechado na minha frente, e tem um inimigo vindo atrás, e tem o povo murmurando. Mas Deus não estava perguntando para Moisés porque não sabia. Deus estava falando com Moisés porque Moisés não sabia o que estava acontecendo. Deus disse a ele: por que clamas a mim? Não tem que clamar a mim. Eu não te chamei, eu não te escolhi, eu não fiz sinais diante do faraó, eu não disse que você levaria o povo até a terra prometida, então você vai levar. Mas Senhor, tem o mar. Moisés, abre o mar. Que jeito, Senhor? O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Vara não, Moisés. Na mão de qualquer um é uma vara. Na sua mão é uma chave. É a chave da porta do mar. Toca com esta vara nas águas e você vai ver o que vai acontecer. Moisés tocou nas águas, as águas se abriram. E ele levou o povo todo a atravessar o mar. Moisés tinha e não sabia que tinha. Que tipo de crente é você? Entre esses dois que eu citei. Alguém que pensa que tem e não tem. Alguém que acha que não tem e tem. Tomara que seja o segundo. Porque se você não sabe o que tem, hoje Jesus vai te dar. Ele vai te revelar. De alguma forma, o Senhor vai abrir uma porta. Ele vai te dar uma revelação. Ele vai falar com você em sonhos, porque eu creio que Deus fala em sonhos. Alguém acredita? Ele vai levantar um profeta, e esse profeta vai chegar em você e vai dizer que você tem esta autoridade. Porque eu não prego para homens e mulheres derrotados nessa noite. Repito, prego para homens e mulheres que têm coragem e chamada divina. O último tipo de crente é aquele que tem e sabe que tem. É aquele que tem autoridade e usa a autoridade que tem. Porque essa autoridade não veio dele, veio do próprio Jesus. Vou dar um exemplo. Jesus de madrugada está andando no meio do mar, em cima das águas. Do outro lado tem um barco e tem 12 discípulos agarrados ao mastro do barco, com medo, porque estão vendo a tempestade muito violenta. Quando eles veem Jesus no meio do mar, ao invés de se alegrar, eles se apavoram, porque no meio da tempestade, as ondas levantadas, o vento soprando, na escuridão, não viram Jesus. Eles achavam que era um fantasma. E eles gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não sou fantasma, sou eu. Um dos discípulos gritou: se és tu, me mande ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro saiu de perto dos seus irmãos e pulou em cima das águas. Pulou em cima das águas, no meio da madrugada. Eu imagino 11 discípulos vindo na beirada do barco, olhando, achando que Pedro tinha afundado. Mas Pedro não tinha afundado, porque Pedro estava debaixo de uma palavra. Vou falar de novo. Pedro estava debaixo de uma palavra profética. Se há uma palavra profética sobre a sua vida, acredite, o milagre vai acontecer. Pedro usou a autoridade que tinha. E naquele dia, ele fez história. Eu sei que os crentes têm a língua maior do que a minha gravata, estão aqui de plantão, vão dizer: mas ele afundou. Porque tem gente que só vê a coisa ruim, né? De fato, ele afundou, mas ele andou. Ninguém pode dizer o contrário. Se algum dia forem contar a história que 2 homens quebraram a lei da gravidade, um deles foi Pedro, que pisou em cima das águas e andou. Afundou, mas andou. Com Pedro eu aprendo uma coisa muito linda também. É melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor ter coragem de encarar do que passar a vida inteira pensando: e se eu tivesse tido coragem naquele tempo? Jesus te deu autoridade. Jesus te deu poder para colocar essas mãos sobre os enfermos e curar os enfermos. A Bíblia Sagrada fala sobre os pés do crente. Há um poder sobre os seus pés. Na verdade, são vários textos. Um deles diz assim: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança aquele lugar. Alguém acredita nisso ou não? Então use essa autoridade. Você já viu como é que em um exército marcha? Eu me lembro quando eu era garoto, aqui em Orlândia, nós tínhamos o 7 de setembro. E eu era guarda-mirim, e nós fizemos um ensaio para marchar. Eu fiquei muito bravo, porque o capitão que cuidava da gente era um soldado, chamava Soldado Afonso, e ele nos deu um ensinamento militar. E na marcha, ele fazia a gente levantar o pé aqui em cima. Ele dizia: levante a perna o máximo que vocês podem. E tinha uns que não dava conta, porque eram gordinhos, né? Eu era um deles. Levantava a perna, não ia. Ele falou: levante essa perna, soldado, bem alto.
E pise firme no chão. Tinha que levantar e pisar. E quando a gente marchava, a gente sentia, nós éramos em 160 guardinhas. Quando a gente marchava, fazia diferença ao ponto das pessoas aplaudirem. Porque quando a gente pisava no chão, parecia que a terra tremia. Sabe o que você aprende com isso? Se você não souber a autoridade que você tem e não pisar na terra que é sua, alguém pode tomar ela de você. Jesus está dizendo, eu estou te dando poder para pisar. Poder para quê, igreja? Não ouvi. Você pode me mostrar? Quase deu certo. 3, 2, 1. Poder para... Isso! Apavore o diabo! Quando sair dessa igreja hoje, quando colocar o pé ali na porta, bata firme. Quando chegar na rua da sua casa, bata o pé na porta da sua casa. E antes de entrar, abra a porta e dê um grito. Todos os demônios que atormentam a minha família saiam. Porque eu estou entrando. Estou entrando debaixo de uma autoridade. Eu recebi poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Posso ouvir um grito de glória a Deus nessa igreja por isso? Nada de ter medo. Nada de ficar apavorado. As pessoas que não têm Deus podem se apavorar com essa pandemia. Você não. As pessoas que não servem a Jesus podem ficar atormentadas. Você não. Porque você sabe que na vida do crente tudo o que acontece, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Nós não somos indigentes. Não estou pregando para indigentes. Estou pregando para quem tem filiação no céu. Quem é filho de Deus aqui? Então reage pelo amor de Deus. Se você é filho de Deus, haja como filho de Deus. Deus te dará estratégia esta semana. Esta semana Deus vai abrir porta onde não tem porta. Você acredita nisso ou não? O Senhor te dará um caminho. Esse mês será um mês de vitória. Ah, pastor, não tem mais nem menos. Se você crer no que eu estou dizendo, tudo é possível ao que crer. Recebe esta palavra. Eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre a metade do poder do inimigo. Jesus está dizendo que não há nada insolúvel. Por pior que seja, por mais aflito que você tenha ficado, por mais assustador que seja, se você puder fazer isso, olha, respirar, há esperança. Só não há esperança no cemitério. Aliás, até os que morreram em Cristo têm esperança do arrebatamento. Mas para aquele que não tem Deus, não há esperança. Mas para você que tem, essa semana será um passeio. Essa semana será uma semana de muita vitória, de muita alegria.